Você já se perguntou o que aconteceu quando as maiores estrelas de Hollywood apontaram suas câmeras para o céu? Orson Welles, Marilyn Monroe e Ronald Reagan perseguiam luzes fantasmagóricas, organizavam exibições secretas de autópsias alienígenas e rabiscavam cartas estelares à luz da lua. De vigílias no deserto, a sessões clandestinas em coberturas, sua obsessão por OVNIs confundia fantasia e realidade. Esta noite, revelamos as verdadeiras histórias por trás daqueles encontros à meia-noite e os mistérios cósmicos que assombraram Hollywood. Shirley MacLaine. A fascinação de Shirley MacLaine pelo paranormal tornou-se quase tão famosa quanto suas atuações vencedoras de Oscar. Muito antes de os círculos New Age abraçarem as lendas de OVNIs, MacLaine já estava registrando luzes estranhas no céu e visitas de outro mundo. Em suas memórias de 1983, Out on a Limb, ela descreveu caminhar em um planalto desértico para ver uma nave luminosa, pairando silenciosamente como uma pérola na noite. De acordo com seu relato, ele desceu até o nível das copas das árvores antes de desaparecer sem deixar rastros, deixando apenas um zumbido elétrico no ar quieto. Suas declarações públicas chocaram os executivos do estúdio, acostumados a controlar a imagem de suas estrelas. Ainda assim, MacLaine recusou-se a recuar. Ela organizava sessões espíritas em sua casa em Bel Air, convidava pesquisadores de OVNIs para exibições privadas de seus filmes e até promovia encontros cósmicos improvisados em festas de Hollywood. Biógrafos observam que essas atividades lhe custaram certos papéis, mas ela usava a reputação de principal entusiasta de alienígenas de Hollywood como um emblema de honra. Além das manchetes sensacionalistas, a jornada de MacLaine explorou uma mudança cultural mais ampla. À medida que as tensões da Guerra Fria deram lugar à curiosidade cósmica, ela se tornou uma ponte entre o glamour de Hollywood e a ciência marginal. Seus livros posteriores, Dancing in the Light, em 1985, e You Can Get There From Here, em 1991, aprofundaram-se em seus encontros, misturando autoajuda espiritual com testemunhos vívidos de OVNIs. No final, o legado de MacLaine em Hollywood é duplo. Uma atriz pioneira que nunca se esquivou de questões cósmicas, e uma figura pública que ousou afirmar que, às vezes, os maiores mistérios não estão no palco sonoro, mas além do nosso planeta. Gene Barry. Quando Gene Barry entrou no set de A Guerra dos Mundos, de 1953, ele estava interpretando um cientista lutando contra invasores marcianos. No final dos anos 1960, Barry começou a frequentar convenções de OVNIs no sudoeste dos Estados Unidos, convivendo com fazendeiros que juravam ter visto discos voadores deslizando pelo chão do deserto. Em uma entrevista de 1972 para a revista Fate, ele lembrou de uma noite em Roswell, quando uma nave não identificada cruzou o céu iluminado pela lua mais rápido do que qualquer jato que eu já havia visto. Ao contrário de muitas estrelas que tratavam o folclore sobre OVNIs como uma piada, Barry o tratava como uma paixão de toda a vida. Ele coletou milhares de recortes de jornal sobre avistamentos, escreveu cartas pessoais para militares insiders e até financiou pequenas expedições em canyons remotos, onde contatados afirmaram ter encontrado seres humanos benignos. Outros frequentadores de convenções lembram-se de Barry comprando café para as testemunhas oculares, ouvindo pacientemente histórias de luzes piscantes e estática de rádio assustadora. A imagem pública de Barry nunca se recuperou totalmente do estigma da obsessão por OVNIs. Agentes o alertavam para não discutir isso em coletivas de imprensa. Os estúdios o afastaram discretamente de papéis de alto perfil. Ainda assim, ele persistiu, acreditando que a fachada científica de Hollywood deveria incluir espaço para o maravilhamento cósmico. Até a sua morte em 2009, Gene Barry não apenas deixou para trás uma série de performances clássicas de ficção científica, mas também um tesouro de diários pessoais, repletos de mapas estelares, esboços codificados de supostas naves alienígenas e cartas emocionadas ao presidente Nixon pedindo uma investigação formal sobre o maior espetáculo do universo. Jackie Gleason, a voz retumbante por trás de TVs The Honeymooners, abrigava uma obsessão secreta que não podia ser contida por faixas de risadas ou palcos de boates. No final da década de 1960, após uma exibição de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Gleason confidenciou a amigos próximos que havia sido visitado por figuras estranhas em um hangar da Força Aérea dos Estados Unidos, figuras que ele afirmou terem sido exibidas durante uma reunião secreta do Pentágono. De acordo com seu círculo íntimo, Gleason foi pessoalmente convidado pelo presidente Nixon para ver o que ele acreditava serem corpos alienígenas preservados em recipientes metálicos. Essa afirmação extraordinária surgiu pela primeira vez em uma entrevista da Playboy, de 1975, embora os editores tenham cortado da impressão final para evitar o ridículo. Imperturbável, Gleason começou a incorporar motivos de OVNIs em seus atos de boate, brincando sobre convidados de Júpiter e fazendo piadas sobre encobrimentos do governo. No entanto, por trás do humor havia uma convicção genuína. O biógrafo Clifford Irving revelou mais tarde que Gleason mantinha um cofre em sua casa em Beverly Hills repleto de documentos com aparência de confidenciais, memorandos vazados digitados de maneira rudimentar e polaroids de luzes distantes no céu noturno. Colegas descreveram a estrela
tanto alternadamente eletrificado quanto paranoico. Algumas noites, ele organizava sessões espíritas. Em outras, andava pelo terraço, examinando o horizonte com binóculos. Os executivos do estúdio, preocupados com o seguro e a imagem pública, silenciosamente o pressionaram para moderar as travessuras. Mas Gleason recusou-se a deixar o ceticismo sobre OVNIs atrapalhar sua busca pela verdade. Em seus últimos anos, ele trabalhou em um roteiro intitulado Homens do Além, um drama que mistura suspense no ar com supostos relatos de testemunhas oculares. Embora inacabado em sua morte em 1987, permanece como um testemunho de um artista que nunca deixou de acreditar que o derradeiro bis poderia vir de outro mundo. Gloria Swanson. O nome de Gloria Swanson evoca o glamour da era do cinema mudo de Sunset Boulevard, mas poucos se lembram de sua vida posterior passada perseguindo mistérios celestiais. No início da década de 1950, Swanson ficou intrigada com a metafísica após um encontro casual com uma médium de Hollywood. Ela começou a documentar sonhos vívidos de visitantes celestiais, figuras altas e esbeltas banhadas em uma luz azul pálida, que transmitiam mensagens enigmáticas sobre o destino da humanidade. Os diários particulares de Swanson, posteriormente doados a um arquivo paranormal, revelam esboços detalhados desses seres e transcrições de suas conversas à meia-noite com eles. Ela acreditava que esses viajantes estelares estavam guiando-a para uma renovação espiritual e experimentou exercícios de telepatia em sua propriedade em Bel Air. Amigos relatam que ela organizava reuniões privadas de projeção astral, onde os convidados se reclinavam em almofadas, enquanto ela tentava conduzir jornadas em grupo para planetas distantes. Apesar de seu status lendário, Swanson enfrentou o ridículo ao falar publicamente sobre essas experiências. Colunas de tabloides a rotularam de Hollywood Stargazer, e alguns chefes de estúdios da velha guarda romperam laços discretamente. Ainda assim, ela persistiu em mesclar arte e o desconhecido. Em 1958, ela produziu e estrelou Beyond the Veil, um curta-metragem que combinava visuais abstratos com narrações de leituras de seus diários. Embora nunca tenha sido amplamente lançado, cópias piratas circularam entre entusiastas de OVNIs por décadas. Na época de sua morte em 1983, Gloria Swanson havia garantido seu lugar em dois mundos, um como pioneira do drama cinematográfico, o outro como uma fervorosa buscadora de verdades cósmicas, James Stewart. A personalidade de James Stewart na tela, estoica, confiável e comum, escondia uma fascinação privada com mistérios que desafiam explicações terrenas. No final da década de 1940, enquanto filmava no Himalaia para um drama de guerra, Stewart supostamente ajudou um amigo antropólogo a contrabandear para os Estados Unidos um pedaço do que os locais chamavam de pele de Yeti. Embora esta história pise na linha entre criptozoologia e o folclore extraterrestre, o envolvimento de Stewart gerou sussurros nos círculos de Hollywood sobre sua crença em criaturas de outro mundo. De volta a Los Angeles, Stewart juntou-se a uma pequena sociedade, apenas por convite de cientistas, escritores e atores, que se reuniam mensalmente para discutir avistamentos de OVNIs. Atas dessas reuniões, agora guardados em uma coleção privada, detalham sua voz calma, contando avistamentos de naves triangulares silenciosas como sombras e compartilhando tiras de filme granuladas, capturadas por pilotos particulares. Membros companheiros recordam o método metódico de Stewart. Ele cruzava referências de registros de radar militar, relatórios meteorológicos e testemunhos civis antes de chegar a qualquer conclusão. Os estúdios toleravam seus interesses extracurriculares, desde que ele entregasse sucessos de bilheteria. Mas, à medida que a mania por OVNIs atingiu o auge nos anos 1950, os produtores começaram a se preocupar com a imagem dele. Stewart foi discretamente afastado de conferências de imprensa quando surgiam perguntas sobre OVNIs, mas nunca repudiou suas crenças. Em entrevistas posteriores, ele oferecia sorrisos enigmáticos e desviava com comentários rápidos sobre um universo vasto demais para ser descartado. Até o momento de sua morte, em 1997, James Stewart deixou não apenas uma filmografia de clássicos americanos, mas também um legado menos conhecido, o de uma lenda de Hollywood destemida em entreter a possibilidade de que, em algum lugar além de nossas nuvens, a vida possa assumir formas que apenas começamos a imaginar. Rock Hudson. Poucas estrelas encarnaram o típico galã das matinês mais do que Rock Hudson. No entanto, por trás das câmeras, sua fascinação pelo folclore dos OVNIs era tudo menos convencional. Em meados da década de 1950, Hudson começou a circular entre um círculo de colecionadores particulares que trocavam artefatos supostamente alienígenas. Cartas descobertas em seu espólio revelam que ele comprou polaroids que afirmavam mostrar figuras de pele cinza de perto, pagando milhares de dólares para mantê-las fora dos tabloides. O interesse de Hudson se aprofundou em 1961, depois que um amigo o convidou para uma exibição secreta de imagens, supostamente de autópsia alienígena, em uma mansão em Beverly Hills. Segundo os presentes, Hudson ficou fascinado, enquanto imagens granuladas mostravam corpos humanoides dispostos em mesas de aço inoxidável. Ele interrogou o anfitrião sobre a procedência, exigiu
cópias dos negativos originais e, supostamente, ofereceu-se para financiar uma investigação de acompanhamento. Os executivos do estúdio, temendo danos à sua imagem completamente americana, avisaram-no para ficar em silêncio. Mas Hudson nunca renunciou às filmagens. No final dos anos 1960, sua persona em Hollywood havia se dividido em dois mundos: o galã sofisticado e o investigador da meia-noite em busca da verdade cósmica. Ao um local na Espanha para o filme Seconds em 1966, ele e o diretor John Frankenheimer passavam as noites no topo das montanhas examinando o céu com binóculos militares emprestados. Membros da equipe lembram que Hudson rabiscava cartas estelares nas margens de seu roteiro, marcando datas de avistamentos relatados. Embora Hudson nunca tenha publicado suas descobertas, amigos dizem que ele confidenciou a eles sobre planos de abrir um instituto de pesquisa cósmica em Palm Springs. Sua morte prematura, em 1985, deixou essas ambições não realizadas, mas o tesouro de documentos confidenciais encontrados em seu cofre sugere que, para Hudson, o glamour de Hollywood e a fascinação por alienígenas eram duas faces da mesma moeda encantada. Ronald Reagan. Muito antes do Salão Oval, a carreira de Ronald Reagan em Hollywood incluiu mais do que papéis de cowboy em cenários do Oeste. Ela contou com um encontro pessoal com um OVNI que ele relatou ao longo de sua carreira política. Em 1974, enquanto pilotava seu avião particular sobre Bakersfield, Reagan descreveu ter visto um disco metálico do tamanho de um ônibus, o acompanhando por vários minutos. O ex-ator que se tornou governador mencionou mais tarde um incidente em jantares privados, observando que escoltas da Força Aérea eventualmente interceptaram o objeto. Os assessores de Reagan, jurados a segredo, mantiveram a história em segredo até os anos 1980, quando transcrições de seus diários presidenciais surgiram. Em uma entrada datada de 12 de junho de 1974, ele escreveu: "Uma nave não identificada pairou perto da ponta da minha asa. Os instrumentos oscilaram. Nenhuma explicação convencional." Historiadores políticos especulam que a fascinação de Reagan pelo fenômeno influenciou seus pedidos posteriores por transparência nos arquivos sobre OVNIs, culminando em sua diretiva de 1987 para desclassificar certos relatórios aeroespaciais. Colegas de Hollywood lembram de Reagan pressionando co-estrelas sobre suas próprias observações. No set de Bonzo para presidente em 1951, ele supostamente fez uma pausa entre tomadas para apontar uma forma prateada contra o céu ao entardecer. Embora descartado como um truque promocional, aqueles que o conheciam melhor insistem que as observações o deixavam genuinamente inquieto e profundamente curioso sobre o que havia além da atmosfera da Terra. A dupla identidade de Reagan como protagonista de Hollywood e futuro líder mundial deu credibilidade às suas alegações. Seus comentários públicos, feitos com o mesmo charme reconfortante que lhe rendeu milhões de fãs, ajudaram a legitimar o discurso sobre OVNIs na política mainstream. Décadas após sua morte em 2004, suas memórias continuam sendo uma fonte importante para os pesquisadores que investigam a evolução do interesse governamental em fenômenos extraterrestres. William Holden. Nas planícies africanas filmando The Lion, em 1955, William Holden encontrou mais do que feras selvagens. Durante uma exibição noturna ao redor da fogueira de filmagens locais, ele e o cinematógrafo George Speralnau presenciaram uma formação de luzes, movendo-se em uma perfeita formação em V. No entanto, nenhuma aeronave ou estrela correspondia ao padrão. A entrada do diário de Holden para 3 de novembro de 1955 descreve lanternas silenciosas flutuando pela savana como espíritos migratórios. De volta a Hollywood, Holden juntou-se a uma rede informal de atores e pilotos que trocavam relatos de OVNIs em primeira mão. Sua amizade com o piloto de testes Pete Everest lhe concedeu acesso a registros de radar militar que mostravam sinais inexplicáveis próximos à base aérea de Edwards. Holden examinou esses registros, comparando-os com datas de avistamentos e traçando suas coordenadas em mapas de aviação. Os estúdios toleravam suas pesquisas extracurriculares, desde que não chegassem à imprensa. Mas quando Sabrina estreou, tabloides vazaram rumores das vigílias de Holden no céu à meia-noite. As seguradoras hesitaram em cobrir seus voos. Os produtores insistiram que ele cancelasse acrobacias aéreas publicitárias. Indiferente, ele comprou seu próprio Cessna equipado com radar e continuou as patrulhas noturnas, registrando horas em um diário de bordo encadernado em couro marcado com símbolos criptográficos. As buscas de Holden por OVNIs permaneceram em grande parte privadas, até depois de sua morte em 1981, quando um baú lacrado com relatórios de avistamentos e testemunhos de pilotos surgiu em um leilão. Embora nunca definitivamente provados, os documentos revelam um homem movido por um verdadeiro fascínio e a crença de que as maiores histórias não estão nos rolos de filme, mas alto acima do horizonte da Terra. Mae West. No final da década de 1960, Mae West, a suprema femme fatale de Hollywood, havia se transformado em uma evangelista inesperada para o contato cósmico. Em uma entrevista de 1968 com o National Enquirer, ela alegou receber mensagens telepáticas de homens no espaço.
ternos que guiavam seus impulsos criativos. West insistia que esses seres falavam através dela durante transes à meia-noite, ditando poesias que ela depois lia em salões privados. Sua excentricidade alarmava os chefes de estúdio, mas encantava os círculos da nova era. West organizava soirées cósmicas semanais em sua casa em Beverly Hills, onde ela e convidados, que iam desde membros da alta sociedade a ufologistas, tentavam estabelecer comunicação direta com extraterrestres através de tabuleiros Ouija e círculos de tambores. Fotografias desses encontros mostram West vestida com mantos de lantejoulas, segurando uma esfera de cristal enquanto olhava para o céu. Em sua autobiografia, Goodness Had Nothing to Do With It, em 1974, West dedicou um capítulo aos visitantes, descrevendo-os como benevolentes arquitetos da evolução humana. Ela escreveu sobre visões nas quais flutuava acima do Hollywood Boulevard, acompanhada por guias de pele clara que a incentivavam a espalhar a mensagem do amor cósmico. A cobertura dos tabloides retratava West como uma excêntrica inofensiva, mas pessoas de dentro dizem que ela levava sua missão a sério. Ela esboçou um roteiro intitulado Rainha Galáctica, apresentando uma estrela de Hollywood que negocia a paz entre a Terra e uma federação alienígena. Embora o projeto nunca tenha sido produzido, os rascunhos sobreviventes revelam o humor característico de West, entrelaçado com apelos sinceros por harmonia universal. Frank Sinatra. O canto cansado de Frank Sinatra e seus ternos elegantes ocultam uma convicção privada. A vida na Terra era apenas parte de uma história muito maior. No início da década de 1950, Sinatra começou a participar de reuniões a portas fechadas com oficiais militares e agentes de inteligência que alegavam ter acesso a dossiês sobre OVNIs. Ele chegou sem aviso prévio a uma dessas reuniões em Palm Springs, aparentemente insistindo em ver rolos de filme classificados de corpos não humanos recuperados de um local de queda. A comitiva de Sinatra o descreveu como cético e fascinado, questionando cada detalhe enquanto se recusava a descartar a possibilidade. Ele alegadamente pressionou por testemunhas corroborantes, exigiu testes de poligrafo dos informantes e até se ofereceu para financiar um documentário público expondo a verdade. Seu poder de estrela, dizem, quase convenceu os intermediários do Pentágono a autorizar um vazamento controlado. No palco, Sinatra ocasionalmente tecia alusões a OVNIs em suas conversas, brincando sobre homenzinhos verdes querendo autógrafos. Mas, nos bastidores, ele coletava relatórios de inteligência e anotava com notas rabiscadas. Confirmar com o FBI, verificar composição do metal, cruzar com arquivos de Roswell. Os chefões do estúdio o avisaram discretamente para conter suas investigações. Os publicitários desviavam as entrevistas de tópicos cósmicos. Em uma carta de 1969 para seu confidente Sammy Davis Jr., ele refletiu: "O universo tem mais histórias do que eu tenho canções." Após sua morte em 1998, um tesouro de arquivos com aparência confidencial surgiu entre seus pertences pessoais. Fotografias, depoimentos de testemunhas e registros escritos à mão, sugerindo que, para Sinatra, o encore definitivo poderia estar não em Vegas, mas entre as estrelas. Sammy Davis Jr. A presença de palco eletrizante de Sammy Davis Jr. ocultava uma busca, ao longo da vida, pelo místico, e isso era evidente em sua obsessão com inteligência extraterrestre. No final da década de 1950, Davis juntou-se a um círculo clandestino de místicos de Hollywood que se reuniam sob o codinome Projeto Stargazer. As notas das reuniões revelam sua fascinação pela projeção astral como um meio de contatar mentes alienígenas. Davis organizava sessões de espiritismo semanais sob a luz das estrelas em sua casa em Los Angeles, onde ele e outros artistas experimentavam hipnose, meditação guiada e dispositivos iniciais de fenômenos de voz eletrônica. Os convidados afirmaram ouvir sussurros de outro mundo em fitas, vozes que Davis acreditava serem transmissões de uma civilização avançada. Seu interesse atingiu o auge em 1963, quando ele adquiriu um fragmento de uma suposta rocha de meteorito do Novo México. Davis encomendou análises químicas e comparou a composição isotópica com materiais terrestres conhecidos. Quando os resultados se mostraram inconclusivos, ele escreveu para astrofísicos de destaque, buscando validação para o que ele chamou de um pedaço dos céus. Apesar da natureza excêntrica de suas buscas, Davis manteve sua posição em Hollywood. Os produtores observaram que sua fascinação por OVNIs nunca afetou seu desempenho. Se é que algo, isso adicionou uma aura enigmática à sua persona pública. Em entrevistas, ele desviava as perguntas cósmicas com charme. "Dancei com mais fantasmas do que vi espaçonaves", costumava brincar. No entanto, amigos insistem que ele levava o assunto muito a sério. Após sua morte em 1990, o espólio de Davis revelou dezenas de cartas trocadas com autoproclamados contatados, gravações detalhadas de EVP e entradas de diário mapeando fases lunares para a comunicação ideal. O legado de Sammy Davis Jr. abrange assim:
Dois reinos. Um de deslumbrante espetáculo, outro de inabalável curiosidade cósmica. Dennis Hopper. A ascensão de Dennis Hopper, de ator secundário a ícone da contracultura, coincidiu com uma mudança profunda em sua visão de mundo, moldada por experiências psicodélicas e fascinação por alienígenas. Em 1969, Hopper estava vivendo em Taos, Novo México, onde ele e outros artistas afirmaram testemunhar luzes estranhas sobre as mesas do deserto. Em cartas para sua então esposa, Brooke Hayward, ele descreveu uma nave silenciosa, movendo-se como mercúrio líquido. O filme de 1971 de Hopper, The Last Movie, incorpora sutilmente motivos de OVNIs. Um disco voador caído no deserto torna-se uma alucinação recorrente para o personagem principal. O elenco e a equipe lembram de Hopper insistindo em filmar à noite sob céus abertos para capturar a energia de avistamentos reais. Ele até convidou fazendeiros locais, pesquisadores autodidatas de OVNIs, para consultarem o roteiro. Em entrevistas, Hopper falava abertamente sobre a supressão governamental de evidências alienígenas, citando helicópteros militares sem identificação que ele afirmava perseguiam observadores civis. Ele coletou filmagens caseiras, entrevistou supostos abduzidos e elaborou propostas para um documentário intitulado Cosmic Highway, embora o financiamento nunca tenha se materializado. Os insiders de Hollywood dizem que a reputação de Hopper por sua volatilidade alimentada por drogas e comportamento imprevisível deixou os estúdios receosos de sua cruzada por OVNIs. No entanto, aqueles próximos a ele lembram de um homem movido por um verdadeiro fascínio, convencido de que a arte e a verdade cósmica eram inseparáveis. Quando Hopper morreu em 2010, seus arquivos incluíam dezenas de fitas de visão noturna não editadas, cadernos cheios de mapas estelares e um roteiro meio escrito sobre o primeiro contato da humanidade, Errol Flynn. A imagem de espadachim de Errol Flynn escondia uma paixão privada pelo desconhecido. Em meados da década de 1940, enquanto navegava em seu iate no Pacífico Sul, Flynn afirmou ter encontrado um disco de luz que pairou acima da água antes de disparar para o céu. Suas cartas ao amigo e colega aventureiro, C.S. Forester, descrevem o objeto como grande demais para ser um avião, silencioso demais para ser uma tempestade. De volta a Hollywood, Flynn escreveu fragmentos de um livro de memórias intitulado Além do Horizonte, no qual especulou que antigas lendas polinésias sobre deuses do céu estavam enraizadas em verdadeiras visitas alienígenas. Embora as editoras hesitassem diante das afirmações extravagantes do manuscrito, Flynn circulou datilografias entre confidenciais na esperança de despertar um interesse mais amplo. A fascinação de Flynn se estendeu à coleta de artefatos tribais supostamente ligados ao culto extraterrestre, esculturas de pedra de figuras humanoides com cabeças desproporcionalmente grandes e petróglifos semelhantes a mapas estelares. Ele exibiu-os em sua casa na Mulholland Drive, convidando estudiosos e vizinhos curiosos para inspecioná-los sob holofotes. Os estúdios toleraram suas excentricidades, até surgirem rumores de que Flynn pretendia financiar uma expedição à Ilha de Páscoa em busca de evidências de arquitetos alienígenas. Os subscritores de seguros retiraram a cobertura para sua viagem e o projeto de Flynn desmoronou. Embora ele tenha retornado à atuação, amigos dizem que ele nunca abandonou a ideia de que a maior aventura de Hollywood não estava no cinema, mas sim em desvendar a herança cósmica da humanidade, George Van Tassel. Embora não fosse ator, o engenheiro de aviação George Van Tassel exerceu enorme influência na subcultura de OVNIs de Hollywood. Em 1953, ele comprou a pista de pouso Giant Rock, no deserto de Mojave, e começou a realizar convenções interplanetárias anuais, atraindo desde diretores de filmes B até atores coadjuvantes. Van Tassel afirmava receber plantas telepáticas de seres venusianos que ele usava para projetar seu Integratron, uma estrutura em forma de cúpula que ele acreditava poder capturar energia cósmica. Celebridades como John Carradine e Josephine Baker compareceram a essas reuniões, conferindo-lhes um ar de estrelato. As transcrições das palestras de Van Tassel revelam apelos apaixonados pela paz planetária, misturados com diagramas técnicos de discos voadores. Ele vendia assinaturas por altas taxas, prometendo acesso a sessões secretas, onde contatos transmitiriam mensagens de civilizações de fora do mundo. Os insiders de Hollywood lembram de Van Tassel como tanto visionário quanto charlatão, mas suas convenções promoveram uma troca genuína. Pilotos compartilhavam anomalias de radar, fazendeiros apresentavam amostras de solo e auto-intitulados contatados descreviam aeronaves que desafiavam a aerodinâmica conhecida. Van Tassel registrou meticulosamente cada relato em volumes encadernados, alguns agora armazenados em arquivos universitários. Embora tenha morrido em 1978, o legado de Van Tassel perdura. Seu Integratron ainda está de pé, restaurado por entusiastas que acreditam que ele pode rejuvenescer o corpo humano. E a rede que ele construiu entre engenheiros, místicos e sonhadores de Hollywood lançou as bases para gerações de investigadores de OVNIs fascinados. George Reeves. George Reeves, eternamente imortalizado.
Como o primeiro Superman da televisão, levou a ressonância sobrenatural de seu personagem para a vida real, acreditando que seus poderes na tela insinuavam verdades além da ficção. No final da década de 1950, Reeves confidenciou a amigos que sonhos recorrentes apresentavam um guardião prateado que o guiava através de portal cósmicos. Ele atribuía essas visões a encontros na infância em sua terra natal, Kansas, onde afirmava ter testemunhado um objeto em formato de disco pousar em um campo de trigo. Reeves juntou-se a um pequeno círculo de profissionais de Hollywood que se reuniam em porões de Burbank para revisar supostas filmagens de OVNIs contrabandeadas de fontes militares. As atas da reunião, preservadas por um ex-cameraman, detalham a narração calma de Reeves sobre um avistamento em 1956, perto da base da Força Aérea Edwards, uma nave silenciosa e triangular, brilhando em cada ponta. Embora a carreira de ator de Reeves tenha diminuído no final da década de 1950, suas preocupações cósmicas se intensificaram. Ele elaborou um esboço para uma série chamada Além da Terra, apresentando dramatizações de casos reais de contato. Os produtores rejeitaram por ser muito específico. Reeves arquivou o projeto, seus roteiros acumulando poeira em um arquivo. Sua trágica morte em 1959 encerrou qualquer chance de divulgar essas ideias. Mesmo assim, entre seus pertences pessoais, os pesquisadores descobriram mapas estelares detalhados, anotados com suas próprias observações, linhas desenhadas entre constelações, datas de avistamentos relatados e referências enigmáticas aos que observam. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, a consumada profissional de Hollywood, era tão disciplinada fora das telas quanto dentro delas. No entanto, no final da década de 1950, amigos notaram uma mudança. A atriz, que certa vez se levantava ao amanhecer para passeios a cavalo no rancho, começou a organizar vigílias ao crepúsculo em sua propriedade em Malibu. De acordo com a correspondência preservada por um confidente de longa data, Stanwyck avistou uma formação de luzes silenciosas em forma de charuto deslizando acima da costa do Pacífico em uma noite de verão. Os objetos moviam-se em perfeita sincronização, seu brilho inabalável contra o céu escuro. Perturbada, mas intrigada, Stanwyck procurou a orientação de um astrólogo privado conhecido por interpretar presságios celestiais. Cartas trocadas entre eles revelam sua crença de que as luzes traziam mensagens, avisos ou convites de além da Terra. Os relatórios manuscritos do astrólogo descrevem a intuição aguçada de Stanwyck. Sonhos vívidos de paisagens pontilhadas de estrelas e figuras banhadas em uma luminescência verde pálido. Ela começou a marcar as fases lunares em seu diário pessoal, cronometrando vigílias noturnas para coincidir com a escuridão da lua nova. Os executivos do estúdio, receosos de sua excentricidade crescente, discretamente desestimularam filmagens em locações próximas à costa após o anoitecer. Contudo, Stanwyck persistiu, instalando uma plataforma no telhado equipada com binóculos e um rádio-scanner primitivo. Vizinhos lembram-se de ouvi-la murmurar em um microfone, chamando coordenadas que acreditava poder atrair uma resposta. Apesar do risco para seu apelo nas bilheterias, ela financiou o equipamento sozinha, convencida de que as luzes mais brilhantes de Hollywood não podiam superar os mistérios do céu. No início da década de 1960, as buscas cósmicas de Stanwyck tinham se tornado uma obsessão privada. Ela presenteava amigos com mapas estelares anotados com seus próprios símbolos, triângulos indicando pontos de avistamento, círculos para zonas de pouso presumidas. Embora ela nunca tenha tornado público, as vigílias noturnas da atriz e seus esboços celestes perduram como testemunho de uma lenda que, mesmo no auge da fama, se recusou a descartar a possibilidade de que algumas histórias não estão em roteiros, mas na dança silenciosa de luzes acima do horizonte oceânico. Jane Russell. A presença sedutora de Jane Russell nas telas disfarçava uma curiosidade inquieta pelo desconhecido. Em 1962, ela comprou um refúgio na ilha de Catalina, atraída por seu ponto de vantagem remoto e céus claros. Cartas encontradas em seu arquivo particular descrevem como ela convidava um pequeno círculo de amigos, roteiristas, pilotos dublês e astrônomos amadores, para se juntarem a ela em observações noturnas do céu. Armada com binóculos, mapas de estrelas traçados e uma plataforma caseira de madeira flutuante com vista para o oceano, Russell acreditava que o isolamento da ilha a tornava um território ideal para avistar OVNIs. Esses encontros começaram como festas casuais de observação de estrelas, mas logo assumiram uma aura ritualística. Os convidados lembraram que Russell cronometrava meticulosamente cada sessão para coincidir com ondas relatadas de avistamentos no sul da Califórnia. Ela mantinha um diário encadernado em couro, anotando datas, rumos de bússola e descrições. Discos prateados silenciosos, esferas brilhando em âmbar e, uma vez, uma formação de luzes que se abriram como cortinas. Quando o grupo gravou estática de rádio fraca, que não podia ser explicada pelas estações locais, Russell declarou que era evidência de uma transmissão extraterrestre.
À medida que a notícia se espalhava entre seu círculo íntimo, Russell adquiriu equipamentos mais sofisticados, um telescópio militar excedente, um gravador de fita em carretel e pilha de boletins classificados da Força Aérea adquiridos através de um amigo oficial aposentado. Ela cruzava relatórios civis com arquivos oficiais, buscando padrões nos depoimentos das testemunhas. Em noites claras, ela reproduzia trechos de áudios supostamente de OVNIs para seus convidados, avaliando suas reações aos sussurros estranhos e zumbidos mecânicos. Embora a névoa de verão de Catalina às vezes obscurecesse a vista, Russell permanecia destemida. Ela desenhava diagramas rudimentares das falésias ocidentais da ilha, marcando pontos de observação onde as aparições se agrupavam. Sua dedicação lhe rendeu o apelido de comandante entre o grupo, uma homenagem afetuosa à sua liderança no observatório improvisado da ilha. Mesmo depois de vender o retiro, Russell continuou suas investigações em Los Angeles, levando adiante a convicção de que, em algum lugar além daquelas estrelas costeiras, mistérios aguardavam para serem descobertos. Peter Sellers. Peter Sellers chegou a Hollywood em 1958 como um celebrado comediante britânico, mas foi seu encontro com o céu noturno sobre Mulholland Drive que deixou uma marca indelével. De acordo com o memorando de produção do seu primeiro filme americano, Sellers abandonou o set abruptamente uma noite, com binóculos na mão, perseguindo um objeto brilhante em forma de disco que deslizava silenciosamente acima das colinas. Os membros da equipe o encontraram empoleirado no telhado de um estúdio de som, olhos fixos no céu, murmurando: "Não é um avião. O que é isso, pelo amor de Deus?" De volta ao seu bangalô alugado, Sellers documentou a visão em cartas para seu amigo, Spike Milligan. Ele descreveu um círculo perfeito de luz se movendo com intenção, sem estrobo, sem o rugido de um motor. No dia seguinte, ele pressionou os agentes de imprensa do estúdio por detalhes técnicos. Velocidade do vento, horários de voo, até registros de controle de tráfego aéreo local, insistindo em uma explicação. Quando nenhum o satisfez, Sellers começou a compilar seus próprios arquivos de caso, fotos Polaroid do céu noturno, esboços feitos à mão da trajetória do objeto e transcrições digitadas de conversas de rádio noturnas interceptadas em um receptor de ondas curtas. Colegas notaram que a fascinação de Sellers se infiltrou em seu trabalho. Ele improvisou referências a OVNIs nos ensaios, improvisando falas sobre homenzinhos verdes durante cenas cômicas. Diretores, divertidos com suas travessuras, permitiam-no, muitas vezes filmando regravações sob céus estrelados. No entanto, por trás do humor, havia uma convicção sincera. Sellers escreveu um roteiro inacabado intitulado O Homem que Não Estava Aqui, misturando comédia existencial com visitação alienígena, embora o projeto nunca tenha conseguido financiamento. Mesmo depois de voltar à Grã-Bretanha, Sellers continuava convencido de que algo havia tocado a Terra naquela noite. Ele presenteou amigos com fragmentos de seus diários do céu, completos com anotações nas margens. Testemunhas também viram, não os deixe esquecer. Chais. Décadas depois, esses fragmentos surgiram em um leilão de seu patrimônio, despertando um interesse renovado pela estrela, que uma vez perseguiu OVNIs com tanto fervor quanto perseguiu o riso, Bing Crosby. A voz suave e o charme fácil de Bing Crosby fizeram dele a realeza de Hollywood, mas na privacidade de sua propriedade em Palm Springs, ele abrigava uma inclinação pelo macabro e misterioso. Durante o final da década de 1950, Crosby transformou seu home theater em uma sala de projeção clandestina, completa com cortinas blackouts e projetores de estilo militar. Em noites selecionadas, ele convidava um círculo restrito de confidentes, colegas entertainers, oficiais aposentados e contratantes de defesa para assistir às supostas filmagens de autópsias alienígenas. Testemunhas oculares lembram do silêncio que caiu sobre a sala quando quadros granulados ganhavam vida. Formas humanoides deitadas em mesas de aço inoxidável, com membros longos demais, crânios muito grandes. Crosby, sempre o anfitrião exemplar, passava bandejas de aperitivos, enquanto respondia a perguntas discretas sobre a origem do filme. Ele alegou que os rolos originavam-se de um arquivo secreto da Força Aérea, embora nenhum registro oficial confirme sua autenticidade. Indiferente ao ceticismo, Crosby acumulou materiais relacionados, trechos fragmentados de memorandos do governo, polaroids de segunda mão de locais de acidente e testemunhos de pessoas que se autodenominam contatadas. Ele armazenou tudo em um cofre à prova de fogo sob seu piano, rotulando cada dossiê com códigos enigmáticos. Amigos que mais tarde examinaram os arquivos descreveram anotações detalhadas, verificar análise de laboratório, cruzar referências com testemunhas de Roswell e uma cadeia de custódia segura. A fascinação de Crosby ia além de exibições privadas. Ele uma vez tentou produzir um documentário que mesclava seus números musicais com testemunhos de OVNIs, imaginando um filme que uniria entretenimento com revelação. Os executivos do estúdio hesitaram, temendo o ridículo do público. O projeto parou,
Mas Crosby continuou sua pesquisa sozinho, convencido de que revelar a verdade valia qualquer risco profissional. Na época de sua morte, em 1977, Crosby havia acumulado um tesouro de materiais que até hoje alimenta especulações, seja a prova genuína ou elaborado embuste. As filmagens e os arquivos que ele coletou são prova de que até mesmo a estrela mais amada de Hollywood não pôde resistir ao fascínio da vida além da Terra, Charlton Heston. A presença marcante de Charlton Heston em épicos como Ben-Hur e Os Dez Mandamentos ocultava um intelecto meticuloso e uma obsessão privada com mistérios cósmicos. Em 1965, enquanto filmava The Warlord na Irlanda, Heston descobriu uma caixa de relatórios desclassificados da Força Aérea dos Estados Unidos em uma livraria antiquária local, documentos detalhando fenômenos aéreos inexplicáveis. Intrigado, ele comprou o lote e levou os arquivos para sua casa em Beverly Hills, onde estabeleceu uma pequena biblioteca dedicada à pesquisa de OVNIs. Ele compartilhou suas descobertas com colegas de confiança, incluindo um técnico de efeitos especiais, que o ajudou a construir uma simples montagem de telescópio no set. Juntos, eles observaram os céus noturnos durante as pausas, registrando horas de observação das estrelas sob o firmamento da Califórnia. A dedicação de Heston aprofundou-se quando um coronel aposentado da Força Aérea, apresentado por amigos em comum, ofereceu-lhe acesso a arquivos adicionais. O ator revisou resumos do projeto Livro Azul, verificando casos com jornais civis. Ele ficou particularmente interessado nos incidentes de radar de Washington, D.C. em 1952, encomendando uma análise privada dos dados brutos. Suas conclusões permaneceram inéditas, mas cartas mostram que ele acreditava que o governo subestimou a importância do fenômeno. Embora nunca tenha sido público sobre suas investigações de OVNIs, Heston incluía referências em entrevistas, falando de um universo cheio de possibilidades e alertando contra o desprezo de relatos de testemunhas. Produtores, cientes de sua estatura, toleravam os comentários. Heston até considerou produzir um especial televisivo explorando os vizinhos cósmicos da humanidade, embora a política do estúdio e preocupações com o orçamento tenham deixado a ideia de lado. Quando ele faleceu em 2008, o espólio de Heston incluía seus arquivos anotados, cartas estelares e correspondência com pessoas de dentro das Forças Armadas. Estes materiais, agora parte de uma coleção privada, destacam a imagem de um titã de Hollywood, que, mesmo em meio a corridas de bigas e aberturas do Mar Vermelho, nunca perdeu de vista as estrelas além da tela. Outro. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, nem mesmo as estrelas mais brilhantes de Hollywood conseguiam resistir ao fascínio do desconhecido. Desde os encontros no ar de Reagan até as exibições secretas de Sinatra, essas lendas apagaram a linha entre fantasia e realidade, provando que às vezes as maiores histórias não são roteirizadas, elas estão escritas nas estrelas. Mas o que você acha? Esses ícones estavam em busca da verdade cósmica ou era apenas mais um espetáculo de Hollywood? Deixe suas teorias nos comentários abaixo. E se você gostou deste mergulho nos segredos de Tinseltown, curta e inscreva-se para mais mistérios da Era de Ouro do Glamour.